Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de História. Na semana passada, eu postei um vídeo falando sobre religiões e eu disse para vocês que nós dividimos as religiões basicamente em dois grupos: as religiões politeístas e as monoteístas. Falei de outras divisões, mas essas duas são as principais. No vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês o que são as religiões politeístas e nós vamos conhecer as principais religiões politeístas do mundo. Então, bora para a aula. Muito bem, pessoal. É muito fácil saber e entender o que são as religiões politeístas. As religiões politeístas são as religiões que acreditam em mais de uma divindade, ou seja, vários deuses. Tanto no passado quanto na atualidade, as religiões politeístas estiveram presentes. Vamos conhecer algumas delas? A primeira religião politeísta que eu vou falar para vocês, e quem tiver com a apostila pode acompanhar aí, tá? É a religião dos egípcios. Os egípcios eram politeístas. Aqui no canal eu já postei vídeo, nós já estudamos esse ano sobre os egípcios. E eu disse no vídeo sobre os egípcios que eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Vamos conhecer agora um pouquinho desses deuses do Egito. No Antigo Egito, os deuses eram representados por seres metade humano e metade animais. Claro, animais da convivência, do conhecimento ali dos egípcios, daquela região próxima ao rio Nilo. Lembra? Eu já falei para vocês que os egípcios, eles viviam próximo ao rio Nilo. O rio Nilo é o grande responsável pela existência, pelo crescimento da civilização egípcia. Um dos principais deuses do Egito antigo era o deus Anubis. Esse deus era representado por um chacal ou um homem com cabeça de chacal. Chacal é esse animalzinho que você está vendo aí, que vive nas proximidades ali do rio Nilo. Ele também é encontrado em outras regiões do mundo, tá? Vamos lá. Esse deus Anubis, que você está vendo aí na imagem, era o deus da mumificação e da morte. Mas ele não era o único deus lá do Antigo Egito. Outros deuses importantes para os egípcios eram o deus Sobek, que era o deus das águas, e a deusa Hathor, que era a deusa do amor e da dança, e era representada por uma vaca. Além desses deuses, que eram representados por metade animal e metade ser humano, ainda existiam o deus Ra, que era o deus Sol, Osíris, o deus dos mortos, e Íris, sua esposa, protetora dos mortos e dos vivos. E também tinha Horus, filho de Osíris e de Íris, que era o deus do céu, da luz e da realeza. Percebeu como existia um deus para cada coisa que eles consideravam sagrado? Essa é uma das características das religiões politeístas. Outra religião politeísta e que certamente você conhece alguns dos elementos e nós já falamos sobre elas esse ano nos vídeos aqui do canal, tem na sua apostila também, é a religião grega. Os gregos eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Dentre eles, os principais, claro, Zeus, Poseidon, Hades, além de Atena, Hera, Afrodite, entre outros. Outra religião politeísta é o candomblé. O candomblé, além de ser uma religião politeísta, é uma religião de matriz africana. Ou seja, a origem do candomblé é a África. O candomblé, diferente das outras religiões que eu já falei para vocês, a religião do Egito antigo e dos gregos, o candomblé ele está presente no nosso país. No nosso país existem pessoas que seguem o candomblé. O candomblé foi trazido para o Brasil
pelos africanos que foram trazidos aqui para o nosso país para trabalharem como mão de obra escrava no período colonial. Além do candomblé, uma outra religião de matriz africana é a Umbanda. Essas duas são as religiões de matriz africana mais cultuadas no nosso país. Dentre as divindades do candomblé, nós destacamos Exu, que representa o elo entre os seres humanos e o mundo espiritual. Além de Exu, existe Iemanjá, a rainha do mar, Iansã, a deusa dos ventos, Ogum, o grande guerreiro, Xangô, o deus do fogo, Oxalá, o pai de todos os orixás, Evá, a protetora dos menos afortunados, dentre outros que você pode conferir no seu material. Além dos africanos que trouxeram as suas crenças da África para cá, antes da chegada dos portugueses, os índios também tinham as suas crenças. Os índios brasileiros não tinham uma crença organizada, todas as tribos, todos os índios acreditavam nas mesmas divindades, santidades, certo? Mas alguns tinham religiões e acreditavam em deuses, como por exemplo o deus Tupã, que era para os indígenas o deus do fogo e do trovão. Voltando a falar de religiões politeístas da antiguidade, de muitos séculos passados, nós temos também a religião dos vikings. Os nórdicos, povo da região norte da Europa, um povo muito importante, eram politeístas. Se você já assistiu Os Vingadores, você já conhece alguns dos deuses nórdicos, deuses vikings. Como, por exemplo, Thor, que é o deus do trovão, Loki, o deus da trapaça, e, é claro, Odin, o pai de todos os deuses. Na Ásia, nós vamos destacar duas religiões politeístas. A primeira é o hinduísmo, a religião mais comum na Índia. Cerca de 80% dos indianos são hinduístas. O hinduísmo é uma das religiões mais antigas do mundo e surgiu na Índia, na região do rio Indo, próximo ali às margens do rio Indo. O hinduísmo tem sua origem na chamada tradição védica, que, como eu disse, surgiu lá nas margens do rio Indo, que inclusive dá nome à religião. E isso é o que consta nos livros sagrados, chamados Vedas. Nessa tradição, como você pode acompanhar aí no seu material, havia a crença no Deus Supremo, chamado Indra, Deus da tempestade, da guerra e do trovão. Para os hindus, o universo foi criado pelo Deus Brahma, mas esse não é o único Deus. Como eu disse, essa é uma religião politeísta, acredita em vários deuses, como por exemplo, Vishnu, deus da conservação, e Shiva, o deus da destruição. Mas não para por aí não. Existem outros deuses, como Krishna, o deus do amor, Ganesha, o deus do sucesso e da riqueza, Krishna, o deus do amor, dentre outros que você também pode acompanhar aí no seu material. Sobre o hinduísmo, você encontra o nome de outros deuses e um pouquinho mais sobre essa religião na página 197 da sua apostila 5 de História. Outro fato interessante sobre os hinduístas é que eles acreditam que a alma dos seres humanos ela é imortal e que após a morte ela pode reencarnar em outro humano ou em um animal. O hinduísmo, como eu disse, ele é popular na Índia, onde 80% da população segue essa religião. Já no Japão, é o shintoísmo uma das religiões mais populares. O shintoísmo não tem um fundador ou um livro sagrado. Ele se baseia nos rituais como de purificação e de oferendas de comidas. Os seguidores podem ir nos santuários, como são conhecidos os templos dessa religião,
e fazer as suas orações. Os deuses dessa religião são os kamis, que podem se manifestar de diversas formas, em objetos ou elementos da natureza. Também na Ásia, uma outra religião que nós vamos falar é o budismo. Os budistas acreditam que o caminho para a libertação é a meditação e o yoga. O fundador dessa religião foi Siddhartha Gautama, um príncipe indiano que, segundo os escritos dessa religião, alcançou a iluminação por meio da meditação e da yoga. Dessa forma, ele se transformou em um Buda. O que significa a palavra Buda? Significa aquele que encontrou a iluminação. Entre os mandamentos básicos dessa religião estão: não fazer mal a nenhuma criatura viva, não roubar e não fazer afirmações falsas. Esses são os principais preceitos aí dessa religião. Certo, pessoal? Essas são as principais religiões politeístas, com exceção do budismo, que é uma religião que não tem nenhum deus, certo? O budismo, como eu falei no outro vídeo sobre religiões, se você não assistiu, você pode assistir, eu vou deixar o link aqui de baixo, certo? Ele se baseia em ensinamentos humanos. O budismo, ele não é uma religião politeísta, porque afinal de contas ela é uma religião que não acredita em Deus nenhum, e sim nos ensinamentos de uma pessoa, no fundador, certo? O Buda. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho sobre cada uma dessas religiões. O objetivo dessa aula não é esgotar o conhecimento e aprender tudo sobre todas as religiões politeístas, mas você conhecer as principais religiões politeístas do mundo e as suas principais características, certo? Se você gostou, deixa um like, comenta aí o que você achou dessa aula. Valeu? Eu vou gostar de saber o que você achou. Agora você já pode fazer as atividades. As atividades dessa aula estão nas páginas 200, 201 e 202 da sua apostila 5. Certo? Valeu, pessoal! Até a próxima! Tchau!